Hoje, vamos embarcar em uma jornada incrível pelo tempo, para desvendar a verdadeira história da Páscoa, uma celebração que atravessa milênios, carregada de promessas divinas e símbolos poderosos de liberdade. Essa narrativa começa nos tempos antigos do Egito e segue até um momento decisivo da história, há cerca de 2000 anos fora das muralhas de Jerusalém. Este vídeo promete não só esclarecer dúvidas, mas também inspirar e fortalecer sua fé. Então, antes de mergulharmos nessa história fascinante, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum detalhe. Imagine-se no meio do deserto, sob o céu estrelado, ouvindo Deus contar a Abraão sobre o futuro de seus descendentes. A promessa era clara. Eles seriam estrangeiros em uma terra não sua, escravizados e oprimidos por 400 longos anos. Mas Deus também prometeu libertação, um raio de esperança em meio à escuridão. Avançamos no tempo e encontramos José, o bisneto de Abraão, traído e vendido como escravo. Mas o que parecia ser o fim era apenas o começo da história de como Deus usa as adversidades para cumprir seus propósitos. José, de escravo a governador do Egito, prepara a nação para uma grande fome, sem imaginar que sua família seria parte desse plano divino. Os israelitas viveram com dignidade no Egito, mas José e toda aquela geração morreram, e chegou o tempo em que se levantou um faraó que não conhecia José. E esse faraó escravizou os filhos de Israel. Eles clamaram por libertação, e Deus ouviu seus gritos. Foi quando Moisés entrou em cena, um libertador improvável, escolhido para conduzir o povo à liberdade. O faraó não estava disposto a se desfazer de sua mão de obra escrava e se recusou a libertar os israelitas. Diante dessa recusa, Deus enviou uma série de pragas ao Egito, mas ainda assim o faraó manteve sua decisão de não deixar o povo ir. Deus, em sua paciência e misericórdia, esperou até o último momento antes de enviar o mais severo dos julgamentos. Ele desejava que o arrependimento do Egito, motivado pela perda de suas colheitas e animais, evitasse a necessidade de um castigo mais drástico. Contudo, a nação continuou desafiando a vontade divina, e agora a consequência final estava a caminho. Moisés, mesmo correndo risco de morte ao se apresentar novamente diante de Faraó, levou uma última mensagem de Deus ao rei obstinado. Ele anunciou que à meia-noite o anjo de Deus atravessaria o Egito e todos os primogênitos, desde o filho de Faraó até o mais humilde dos servos, perderiam a vida. Antes desse momento, Deus instruiu os israelitas por meio de Moisés sobre como deveriam se preparar para sair do Egito e como seriam protegidos naquela noite fatídica. Cada família, ou um grupo de famílias, deveria sacrificar um cordeiro ou cabrito sem defeito e usar um ramo de hisopo para aplicar o sangue do animal nas laterais e na parte superior da entrada de suas casas. Isso garantiria que o anjo destruidor não entrasse em suas moradias. Eles deveriam comer a carne do animal assada, acompanhada de pão sem fermento e ervas amargas, simbolizando a pressa da fuga do Egito e o amargo da escravidão. Durante essa refeição, os israelitas se vestiam como quem está de partida, prontos para a libertação que Deus estava trazendo, conforme Moisés instruiu, porque essa era a Páscoa do Senhor. Deus avisou que passaria pelo Egito e executaria seu julgamento sobre os primogênitos e os deuses egípcios, mas as casas marcadas com sangue seriam poupadas. Essa proteção divina levaria à instituição de uma festa anual em memória desse grande livramento, uma celebração a ser observada por todas as gerações futuras. Os israelitas deveriam contar aos seus filhos a história desse evento extraordinário, explicando que a Páscoa comemora o momento em que Deus poupou suas casas, enquanto punia o Egito. Moisés também estabeleceu uma segunda chance para celebrar a Páscoa, um mês depois, para aqueles que não puderam participar da primeira.
Durante o tempo no deserto, a celebração foi suspensa, sendo retomada apenas quando o povo chegou à Terra Prometida, sob a liderança de Josué. A origem do termo Páscoa remonta ao hebraico Pesach e ao grego Pachá, ambos se traduzindo como passagem. Esse conceito abrange vários significados profundos, incluindo a transição da morte para a vida, a ação de Deus ao nos resgatar, a mudança da escravidão para a liberdade e, de maneira mais ampla, a jornada da humanidade deste mundo para a promessa de um novo céu e uma nova terra. Nos textos do Novo Testamento, vemos que Jesus e sua família iam anualmente a Jerusalém para a festa da Páscoa. Durante seu ministério, a Páscoa é mencionada várias vezes, destacando-se a última ceia que Jesus celebrou com seus discípulos no cenáculo, criando uma nova família de fé naquela ocasião pascal. Era costume que cerca de 60.000 a 180.000 judeus, muitos vindo de fora do Império Romano, se reunissem em Jerusalém para a celebração. Historiadores estimam que cerca de 250.000 cordeiros eram sacrificados na Páscoa judaica naquela época, uma tarefa que demandava a ação de centenas de sacerdotes para cumprir todos os rituais antes do pôr do sol. O sangue desses sacrifícios, que tingia as águas próximas ao templo, servia como um lembrete sombrio do custo do pecado. Com a destruição do templo em 70 d.C., a Páscoa se transformou numa celebração mais íntima e familiar, relembrando os tempos do Êxodo, uma vez que o sacrifício no templo não era mais possível. Mas é importante entender que todos esses sacrifícios de cordeiros apontavam para algo maior. Eles simbolizavam o sacrifício definitivo que estava por vir, o de Jesus Cristo, cujo sangue oferece a verdadeira expiação dos pecados. A verdadeira Páscoa cristã celebra exatamente isso, o sacrifício perfeito de Cristo, que resolveu de uma vez por todas o problema do pecado, oferecendo libertação e vida nova a todos que creem. Isaías, centenas de anos antes, descreveu o Messias como um cordeiro levado ao abate, uma imagem poderosa que nos prepara para entender a missão de Jesus. Quando João Batista viu Jesus, ele o reconheceu como esse Cordeiro de Deus prometido, que veio para tirar o pecado do mundo. A vida de Jesus, repleta de ensinamentos e milagres, culminou em sua prisão e crucificação durante a Páscoa em Jerusalém, uma época de profundo significado. Assim como os cordeiros sacrificados pelos hebreus, Jesus foi o cordeiro sem mácula, cujo sacrifício cumpriu as escrituras antigas. Essa crucificação ocorreu numa sexta-feira, seguindo a tradição mais aceita. Na noite anterior, Jesus compartilhou a Páscoa com seus discípulos. Mas essa não foi uma celebração comum. Foi a última vez que a Páscoa seria celebrada da maneira antiga, pois Jesus estava prestes a transformar completamente seu significado. Em vez de cordeiro, ervas amargas e pães sem fermento, Jesus instituiu o pão e o vinho como novos símbolos de sua aliança, lembrando-nos de seu corpo partido e seu sangue derramado. Esta transformação da Páscoa na ceia do Senhor marca um ponto de virada na história da fé. A Páscoa, que olhava para o futuro, esperando pela promessa de salvação, agora se torna a ceia do Senhor, que olha para trás, para o sacrifício cumprido na cruz, mas também nos enche de esperança pelo retorno de Cristo. Jesus prometeu que a próxima vez que celebrar, será com todos nós em sua glória. Diante disso surge a questão: como os cristãos devem celebrar a Páscoa? Com a vinda de Cristo, a sombra da antiga Páscoa se cumpriu na realidade de seu sacrifício. Celebrar a Páscoa judaica seria retornar aos símbolos temporários, quando já temos a realidade perfeita em Cristo, nossa verdadeira Páscoa. Portanto, em vez de uma celebração anual da Páscoa, nós, cristãos, nos reunimos regularmente para celebrar a ceia do Senhor, recordando o que Jesus fez por nós e aguardando sua volta.
Para nós, a Páscoa é uma lembrança diária de que fomos redimidos pelo sacrifício definitivo de Cristo, que sua morte na cruz satisfez a exigência de justiça de Deus, salvando-nos da condenação eterna. A cada vez que celebramos a ceia, recordamos que pelo sangue de Jesus, Deus passou por cima de nós, nos declarando justificados. Quanto aos coelhos, ovos e chocolates, embora sejam adições recentes e não tenham ligação direta com a verdadeira Páscoa ou a ceia do Senhor, eles se tornaram parte das celebrações modernas. Muitos defendem a inclusão de ovos e coelhos nas festividades da Páscoa, apontando para o significado de nova vida e fertilidade que esses itens podem representar. Esses elementos, apesar de comercialmente apelativos, não refletem o profundo significado da Páscoa cristã. É essencial que, mesmo diante dessas tradições populares, mantenhamos o foco na verdadeira essência da Páscoa, a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, celebrada não apenas uma vez por ano, mas a cada momento em que nos reunimos em memória dele. Apesar de a Páscoa judaica não ser uma celebração própria do calendário cristão, é importante que nos aproximemos desse período com sabedoria e discernimento. A Páscoa ainda é um momento significativo que deve ser valorizado. Ela nos oferece um momento especial para reunir amigos e familiares e compartilhar a história profunda que ela representa. Desde a promessa feita a Abraão, passando pelo sacrifício redentor de Jesus, conhecido como o Cordeiro de Deus, até a promessa de nossa total redenção e a eterna comunhão com Ele. É por isso que continuamos a celebrar a Páscoa, mas com um significado diferente do Antigo Testamento. Celebramos a libertação do pecado, o perdão do castigo e a vitória sobre a morte. A Páscoa é a celebração da salvação conquistada por Jesus Cristo. Você já sabia da história profunda que a Páscoa carrega? Comenta aqui embaixo. E compartilhe este vídeo para que todos conheçam a verdadeira história. Feliz Páscoa e que Deus te abençoe.